da JPTV e do portal JPTV. Estamos aqui com o João Carlos Fabrazil para mais um programa Estúdio Aberto. Tudo bem, Fabrazil? Tudo bem, bom dia, Adriano, bom dia aos nossos caros acompanhantes do programa Estúdio Aberto. Estamos aí para hoje um programa um pouquinho diferenciado e eu acho que vamos debater mais assuntos locais. Isso. Muito bem, então estou à sua disposição e do público também. Estivesse em convalescência na semana passada, né? Uma pequena infecção aí me tirou do ar. Por 2 dias estive baixado no hospital, na Unimed, mas já recuperado, tudo bem. Certo, vamos aqui bater um papo sobre alguns assuntos importantes aqui da sede do Grupo Progresso de Comunicação, que é a cidade de Montenegro. Começamos com uma notícia que está no portal JP News hoje, né? Foi postada hoje. A Câmara de Vereadores, juntamente com a Prefeitura Municipal, estão trabalhando na ideia da modificação do panorama das ruas de Montenegro, né? A ideia é tirar o asfalto, né? E dotar principalmente a zona urbana, a zona central da cidade, com pedras regulares, né? Por várias questões, inclusive pela questão da permeabilidade. Segundo os engenheiros da Prefeitura, com essa pedra regular, a água será absorvida com mais facilidade, né? Então deveremos ter um novo panorama aí a partir do ano que vem na cidade, né? O fim do asfalto e a colocação de pedras regulares. Como é que tu vê isso, Fabrazil? Pois é, se pode ver este assunto por vários ângulos, inclusive como um retrocesso. Mas a verdade é a seguinte, que quando há uma chuvarada bastante forte, os nossos condutos isto é, as bocas de lobo, ficam bloqueadas, na maior das vezes por lixo e por culpa nossa, povo, e aí ocorrem os alagamentos, principalmente em esquinas. Por quê? A água não tem outro escoadouro a não ser pela sarjeta e na boca de lobo e tomando seu caminho normal para o rio. Bom, enquanto o povo não entender que não se deve jogar lixo na rua, isso vai ter que acontecer. Poderá muitos montenegrinos acharem que vai ser um retrocesso, que nós não estamos progredindo. Mas a verdade é que há uma necessidade para o bem-estar, digamos, da população. Você vai caminhando num dia de chuva, numa determinada rua, de repente pode tomar um banho de água vindo da rua, por um carro que passou por ali, e em alta velocidade, ele dá um banho de água suja, você chega numa esquina, não pode continuar, porque há um lago imenso ali na sua frente, e se esses estudos dos engenheiros da prefeitura comprovarem que há uma necessidade disso, que se faça, mas não sei até que ponto é válido. A verdade é a seguinte, que cada vez mais, não é, Adriano? Cada vez mais as ruas em Montenegro são asfaltadas. Cada vez mais a água não tem para onde ir. Então, há essa necessidade, segundo os projetistas da prefeitura. É como aterrar banhados. Mas isso aqui é um terreno que pode ser aproveitado para residência, lá próximo a Tanak, para dar um exemplo, ali ao lado da Avenida Ivan Zimmer. À direita, né? De quem vai daqui do centro para o bairro, né? E à esquerda também, ambos os lados tem banhados. Ambos os lados tem banhados. Tem um que não aparece muito, que quem vem bairro centro fica à direita. Agora já aquele da esquerda, quem vem bairro centro, já é visível. Aí então o pessoal diz, mas tem que aterrar para aproveitar, para fazer um loteamento. Sim. E quando vem enchente? Para algum lugar esta água tem que ir. Para algum lugar há necessidade do escoamento. Vamos ver como é que fica. As coisas muitas vezes se provam na prática. A gente sabe que muitas vezes a teoria na prática é outra. Não é? Certo. Bom, Fabrazil, nós tivemos nessa semana uma nova composição do governo Aldana, com a entrada de integrantes do PSB e também integrantes do PP, né? Uma nova composição que até então na administração Azeredo não se via, né? PSB e PP que foram
estiveram juntos, né, na campanha contra Paulo Azeredo, né? Ficaram em segundo lugar, Marcelo Cardona e Josi Paz. Né? Pois é. Eu entendo que algumas mudanças que o prefeito Aldana está fazendo eram necessárias e justas. E espero que com mais essas mudanças, com mais esta injeção de gente nova na administração, inclusive com novos partidos fazendo parte da administração, isso venha em benefício justamente do trabalho do prefeito Aldana, que na verdade o trabalho do prefeito reflete na sociedade, reflete nos montenegrinos, reflete em nós. Então, se ele está entendendo por bem assim, e se vai dar certo, também é outra coisa que nós devemos aguardar o andamento. Dizem que as abóboras, as melancias, se acomodam com o andar da carroça. Vamos ver se este dito popular se comprova também na administração. Vamos ver como é que esses partidos se ajeitam dentro do governo, sabidamente agora com pendores para o PSB, já que o prefeito prometeu assinar sua ficha partidária com o PSB, então já está, a partir de sua administração, buscando os seus companheiros de futuro partido, porque ele ainda não assinou a sua ficha no PSB. Ele já namorou o PT, já andou por aqui e por ali e tal, mas agora ele já deu a palavra dele ao Amoretti, que é o presidente do PSB, que vai assinar ficha no PSB. Então já está trazendo novos companheiros partidários e também outras siglas fazendo parte da administração municipal. Oxalá que tudo isto dê certo para o bem do município de Montenegro. Muito bem, Fala Brasil, a gente continua aqui com o estúdio aberto. Na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, teremos o desfile cívico, né? A prefeitura resolveu fazer agora uma alternância. Num ano será no centro, no outro ano será na Timbaúba. Já tivemos épocas aí em que houve apenas um desfile, contemplando as duas regiões principais da cidade, né? A frente e atrás do morro. Também tivemos épocas em que houve dois desfiles, agora teremos um só. E as escolas do estado estão acenando com a possibilidade de não participarem do desfile em protesto. Provavelmente não participarão. Provavelmente os escolares não irão participar do desfile de 7 de setembro. Provavelmente... É uma pena, né? Claro, porque na verdade a pátria não é o governador. A pátria não é a presidente. Estejam fazendo errado, estejam fazendo certo, a pátria é o Brasil. Mas eu acredito que... Será que a brigada vai desfilar? Será que os PMs irão para a rua desfilar? É uma dúvida. Você não tem essa dúvida, Adriano? Sim. Pois é, porque eu sou filho de brigadiano. Tempo em que a brigada atrasava salários mais de 6 meses. Nossa. Mas eu era bem pequeno, mas eu lembro. Mas tinha o seguinte, a brigada tinha o seu AR, Armazém Reembolsável. Então havia caminhões da brigada que levavam ranchos na casa dos brigadianos. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Quer dizer, alimentação nunca faltou. E na verdade também os tempos eram outros. Década de 50 é todo um mundo diferente de hoje. Então havia esse atraso. Eu acho que o governador era o Wildo Meneghetti, sei lá, faz muito tempo. Eu sinceramente não lembro. Mas eu lembro que atrasava o salário até 6 meses. E a brigada nunca fez greve porque era proibido. Hoje não, hoje os brigadianos fazem greve, já votam, porque antes também o soldado da Brigada Militar não votava. Veja bem, os tempos eram outros, absolutamente diversos do que nós temos hoje em dia. Absolutamente diversos. O brigadiano não podia andar de guarda-chuva, não podia andar de capa, não podia andar com a esposa de braço dado, com um filho e tal. Era um ser à parte.
Era um ser completamente à parte do que é hoje. E as coisas mudaram. Será que vamos ter desfile de 7 de setembro com a brigada? Certamente as escolas, se for, será uma ou serão duas no máximo, não sei, porque o professorado está todo em greve e essa greve já foi prorrogada ou prolongada até dia 11, não é? Me parece que é. E então eu acho difícil. Não estão fazendo a função precípua das escolas, que é o ensinamento, vão ir para a rua desfilar. Acho difícil. O desfile será aqui no centro ou lá na Timbaúva? Esse ano será no centro. No centro. Muito bem, vamos aguardar para ver o que acontece. São tudo coisas que nós temos que aguardar para ver como será na prática. O que vai acontecer, quem irá desfilar. Certamente, 20 de setembro, haverá desfile. Será um domingo. E também não por isso, mas 20 de setembro, no Rio Grande do Sul é feriado. E a gauchada, mesmo a pé, vai desfilar. Eu tenho absoluta certeza. Porque os cavalos não estarão junto no desfile devido ao moromo, essa doença que pode atingir inclusive aos seres humanos. Então, a comissão organizadora da Semana Farroupilha ainda não desistiu da ideia de ter cavalos, né? Estão tentando negociar com a prefeitura a liberação de pelo menos um pequeno lote por o prefeito já disse que não iria permitir. Vamos aguardar mais uma vez. Fica essa palavra. Hoje o forte é aguardar para ver o que acontece. Ontem eu ouvi, João Carlos Fabrazio, de uma professora que me disse, né, que estava indignada porque cada governador que entra quer mexer com os professores, né? Ela dizia, deixa os professores trabalhar, né? Tu acha que o Jair Sartori não estava preparado ou não sabia das condições financeiras do Estado antes de assumir? Pois é uma grande dúvida. Mas eu penso também o seguinte, Tarso Genro não foi candidato à reeleição? Foi. E eu acredito que Tarso Genro sabia muito bem desta situação. E acredito que um homem como Sartori também deveria ter, não digo o total conhecimento dessa incrível dívida, dessa incrível e péssima situação do Estado. Mas alguma coisa ele sabia. E você sabe, a gente vai na chuva, sem se proteger é para se molhar. E José Ivo Sartori, com certeza, ele sabia, não talvez a profundidade da situação, mas que ele sabia que o Rio Grande do Sul estava muito mal, certamente ele sabia. Agora, e se o Tarso Genro fosse reeleito, sabendo, ou deveria, ou será que ele faz que nem ele fazia que nem o nosso presidente Lula? Porque para mim ainda o Lula é o presidente. Essa mulher que lá está do Planalto, ela está obedecendo ao Lula. CPMF vai voltar. Por quê? Porque o seu Lula, aquele sapo barbudo, quer que volte. Então a Dilma vai instituir novamente a CPMF. Eles estão tirando o couro da classe menos favorecida deste país para pagar esses rombos bilionários que nós temos em nossas contas, tanto no Estado quanto da União. Nós, povo pobre, é que estamos pagando. Agora, mais uma carga tributária em cima do povo, que é a CPMF, que com certeza deverá ser instituída, já que o Lula quer isso. E quando o Lula quer, a dona Dilma não sabe dizer não. Outro assunto que eu gostaria de falar, Adriano, se me permite, é assim. Primeiro, você sabe que é aquela coisa, nós estamos reunidos numa sala média, pequena, tudo fechadinho para conversar, e aí alguém entra com um bode fedorento e larga lá na sala. Dali a pouco entra um outro com um gambá mais fedorento e larga na sala. Aí toca o horror em todo mundo. Pois fizeram isto no governo. A Dilma fez isto. O 13º salário do aposentado vai ser parcelado. Normalmente ele era parcelado em 2 vezes. Uma agora paga em setembro, isto é, no começo
outubro, e a outra antes do Natal. Mas aí eles iriam parcelar em 3 vezes, 2 vezes agora e mais uma antes do Natal. Pois bem, a dona Dilma e o seu Levi, ministro da Fazenda, um trouxe o bode e o outro trouxe o gambá e largaram no nosso meio. E aí aquele mau odor incrível, ninguém suportava mais. O seu Levi foi aos Estados Unidos, foi lá na matriz, visitar a matriz deste país, e a dona Dilma, boazinha, muito querida, a nossa presidente, aí anunciou que não, que o salário do aposentado através do INSS não será parcelado em 3 vezes, mas em 2, como sempre foi. Aí ela tirou o gambá e o bode da sala. Mas interessante o seguinte, quem é a presidente do país? Dilma. Ministro da Fazenda? O Levi. Mas ela disse que aproveitou que ele estava nos Estados Unidos para fazer isso, para dar uma de boazinha. Mas afinal, ela é presidente? Quem é que manda no país? O Lula, o Levi? Ela faz o quê? Então, para dar uma de boazinha, diz que não, que vai ser parcelado em 2 vezes. Uma ser paga agora e a outra em dezembro. Isso é saber fazer marketing de bondade. Isso é saber fazer marketing de bondade. A gente sabe como é que as coisas funcionam. A gente sabe. Tem os desavisados que acham que não é bem assim. É assim, sim, senhor. É assim, sim, senhora. Não resta dúvida. Por que iam dizer que iam parcelar e depois voltou tudo atrás? Para dizer, eu sou boazinha. Não, ela tem que fazer aquilo que lhe é devido. E fim. Mas ela está fazendo o quê? O que o Lula manda ela fazer. Mais nada. CPMF, prepare não o seu coração, mas prepare o seu bolso, que virá. De novo, né? De novo. E nós, como eu, pobre, tem que ajudar a pagar esse rombo de bilhões que continua sendo feito. Não parou, não. Fabrício, vamos falar de esporte agora. Nós tivemos uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter venceu, atropelou o Vasco da Gama 6-0. Como é que tu viu isso? Atropelou, né? 6-0. Tomara que nunca aconteça com nenhum de nós. Mas atropelar um cadáver no meio da estrada, você não é o culpado pela morte. O Vasco, último colocado no campeonato, vem apanhando de todo mundo, e não poderia ser diferente o Inter jogando em casa do que ganhar. Claro que o score foi alto, foi 6-0, né? O Inter já perdeu por 5-0 para o Grêmio agora, né? Então não há muita novidade. Eu acho que atropelar um morto não leva a nada. Bater em criança também não. Isso é possível. Então, o que o Inter fez? Nada mais que sua obrigação de ter vencido o Vasco. Independente do placar de 1-0 ou 6-0, ele tinha a obrigação de vencer. Hoje à noite, o Grêmio joga. O Grêmio vem muito bem embalado. O Roger Machado está conseguindo motivar a equipe gremista. Não é? E eu acho que, entendo eu, que o favorito é o Grêmio, hoje à noite, mesmo jogando na ressacada, né? Certo. Então, ele é o favorito. Ainda assim, entendo o Grêmio como favorito. Muito embora eu não seja gremista, eu sou colorado de carteirinha. Muito bem, agora a gente sai do esporte, vamos voltar para a política de Montenegro, o último assunto aqui do Estúdio Aberto de hoje. Nós tivemos aí depoimentos dos vereadores Renato Krantz, Márcio Miller, trazendo a importância, né, isso foi dito na sessão da Câmara de Vereadores, a importância da construção imediata do novo prédio para a Câmara dos Vereadores. Inclusive o Renato Krantz deu um relato de que em época de enchente ele chegou a ficar 20 dias sem poder acessar o seu escritório na Câmara, né? Então estão defendendo essa construção imediata do novo prédio. Como é que tu vê isso, um novo prédio para a Câmara? Olha, eu entendo assim. Primeira coisa, uma pergunta, será que há tanta necessidade de se botar milhões no novo prédio da Câmara? Por que esse vereador não podia acessar seu gabinete?
porque o elevador está estragado. Exato. Mas eu acho que, apesar do problema que ele tem, eu acho que ele poderia subir escada. Ele tem condições de subir escada. Quer dizer, aí é vitimismo. Tá? Eu acho que não é para tanto. Agora eu pergunto, será que há necessidade da construção de um novo prédio com toda essa crise que o Rio Grande do Sul e o país atravessa? Investir milhões num local totalmente novo, começar lá no alicerce e erguer um prédio que com certeza será suntuoso e luxuoso? Será que há necessidade disso? Esse dinheiro não pode ser empregado no hospital, não pode ser empregado em creches, enfim, em asilos. Entendo eu que a situação ali não está para tanto horror assim. Claro que no momento em que se pode, se faz, mas entendo que não há necessidade tão premente, tão urgente de se fazer uma nova construção de uma nova casa para o Legislativo montenegrino. Eu acho que entendo eu que os vereadores devem pensar muito bem isso para ver se realmente há uma necessidade. Agora, porque são poucos lances de escada, na verdade, que se tem que subir até o plenário, ou até o gabinete. O gabinete, sim, o plenário fica a escadaria de acesso da Câmara é aquela que dá para a rua. Depois então que se chega ali no saguão, enorme saguão, absolutamente muito pouco usado, um espaço muito grande. Por que não? Então, umas mudanças internas, digamos assim, de emergência, claro. E depois construir um novo prédio. Tem tanta coisa precisando de dinheiro, muito mais urgente do que Montenegro precisa de uma nova Câmara de Vereadores, de um novo prédio para a Câmara de Vereadores. Talvez o que nós precisamos, isto sim, são novos vereadores. Tá certo, Fá Brasil, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela presença mais uma vez. Até a próxima quinta. Até mais, pessoal. A gente volta amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto.